Oi pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Ver na TV. Vamos aprender hoje uma pintura de inox com morangos que vocês sabem, para quem me segue, é uma das frutas que eu mais gosto de pintar. Sei que muita gente vai ter dúvida se é uma transparência ou se de fato é inox, mas a gente vai conversar isso depois da aula. Bora lá pra aula! Bom, hoje a gente está trabalhando com os tecidos Catita, né? Que é um lançamento da Estilotex, é um lançamento que está fazendo super sucesso, né, Leila? Tá. Tem uma faixa linda aqui, que os meninos já mostraram no exemplo. Eu só cobri exatamente para eu não estragar essa faixa linda enquanto eu pinto. Ó, pega o celular que daqui a pouco eu vou passar o site, vou passar, na verdade, para vocês o contato da Estilotex, tá? Mas então é tecido Catita com essa faixa que você cobriu, eu já vou mostrar lá Isso. depois. Na verdade, se você quiser também pintar essa parte fora da faixa, é o mesmo tecido, dá para pintar, tá? Uhum. Nesse trabalho eu pintei só na faixa, mas tem outros trabalhos que eu usei também, outros tipos de pintura aqui embaixo para complementar. Bom, o que acontece? Eu trouxe já um fundo escuro, primeiro que é o que o pessoal tem muito medo de fundo escuro, né? De estragar, porque preto e branco são bem ingratos. Então as pessoas têm muito medo de lidar com essas duas cores. E trouxe para mostrar também como tem uma ótima cobertura mesmo sem espessante. Então o que eu vou fazer? Aqui eu pego um pouco do preto, eu já adiantei um pedaço, ó. Vou dar uma dica toda vez que a gente trabalha com fita, tá? Cobrindo. Não vem daqui de dentro para fora, porque senão eu vou entrar embaixo da fita e vai manchar e não vai adiantar nada. Então eu venho de fora para dentro, ó. Tá? Então o que eu faço? Eu venho com o preto de fora para dentro e quando eu chego aqui eu já venho com movimentos circulares, ó. Para deixar tudo bem preenchidinho, preencher toda a trama do tecido. Movimentos circulares para um lado, movimentos circulares para o outro. Assim eu deixo toda a trama do tecido bem preenchida. Perfeito. E como eu citei, esse tecido ele tem a trama bem fechadinha, então eu quase não uso espessante. O que é o espessante? É o incolor, o aquarela, o diluente. Então eu quase não uso ele. Só quando eu quero retardar um pouco a secagem da tinta, que aqui não é o caso, tá? Devido à trama do tecido. Exatamente, ó, porque cobre muito bem. Olha a área pequena que nós fizemos, sem nenhum espessante, só a tinta e como já cobriu. Porque ela é bem fechadinha e lisinha, tá? Vou fazer mais um pedacinho, ó. Então, o que eu tô brincando aqui no fundo? Eu tô usando o café, o preto e o azul petróleo. Eu tô vendo que tem uns tons de marrom, você não tá só com preto, então? Não, eu uso um pouquinho do café também, ó. Você vai pegando aleatoriamente. Aleatoriamente, isso. Café, preto e Azul petróleo. azul petróleo. Isso. Ficou bacana. Ó, Só o preto ficaria muito pesado? Eu acho que fica, porque como tem muitos elementos com cores fortes, o preto ia ficar muito pesado, tá? Então, eu decidi mesclar um pouquinho o uso das cores. Bom, assim seria o fundo, tá, Claudinha? Eu vou continuar com esse mesmo movimento até o final do tecido, né? Até o final da nossa barra. E não chegando muito perto da jarra, por exemplo. Na verdade, eu fiz perto da jarra assim, ó. Quando eu chego perto da jarra, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, ou seja, pro risco, ó, e faço o contorninho da jarra, Ok. tá? E aí eu só puxo pra fora com movimentos circulares, ó. Sempre que eu for, então, ficar perto de elementos, eu faço isso. Isso, sempre que for ficar perto do elemento eu faço isso, tá bom? Tá. Bom, aqui, atendendo a milhares de pedidos de uma pessoa só, Claudinha. Gente, ela chegou aqui assim, vou pintar os morangos, você tá doida? Tá Ela bom. quer a jarra, então vamos fazer a jarra. também. Então vamos fazer a jarra, tá? Porque a jarra é um pouquinho mais complexa, então eu vou começar de imediato. E se a gente tiver um tempinho, eu parto para os morangos, tá bom? Tá. Aqui é o seguinte, é uma jarra que muita gente fala que é transparência, então você pode, como o fundo é escuro, você pode deduzir que é transparência, mas na verdade é inox. Por que é inox? Porque o fundo é escuro, então ele vai refletir a mesa, vai refletir o fundo, porque o inox é refletor, sabe? Então, como ele é um objeto refletor, ele reflete todos os objetos perto dele, os itens perto dele, ele vai refletir todos os outros, tá bom? Tá. Vamos começar fazendo a mesa. Na mesa, eu usei o coral, movimentos retos, o mesmo movimento que eu tô usando na mesa. Então, quando eu fui fazer a mesa, eu fiz com movimentos na horizontal, vou fazer a mesma coisa. Eu sou péssima com direção, já falei isso várias vezes. Vai ver que é por isso que eu não dirijo. Aqui. E aí eu vou escurecer só um pouquinho com o castor, porque aqui na minha base eu também vou usar o castor, ó. Isso aqui é uma representação da nossa mesa. Dentro da jarra. Dentro da jarra. A gente está enxergando Exatamente. a jarra sobre a mesa. Ó. Então a gente faz uma representação
da nossa mesa. São as mesmas cores que você usou Mesmas na cores mesa que eu usei toda. na mesa, exatamente. Perfeito. Tá. Aí, o que eu vou partir agora? Agora eu vou partir para os tons mais escuros, que é o preto, o cinza e o azul, tá? Então, a gente vai começar com o preto fazendo algumas sombras. Então, aqui eu posso fazer um pouquinho, aqui também. Olha que interessante quando a gente fala de inox. Aqui, depois, vai vir uma sombra dele mesmo, do próprio inox. Então, aqui ele tá refletindo a sombra dele, entendeu? Que coisa, É. sim. Uhum. Então, ó, aqui a gente puxa um pouco. E aqui eu vou continuar com o preto. Da mesma forma que a gente fez lá no contorno do lado de fora, ó, pra fazer esse contorno, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, tá? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente trata de metal, os movimentos são muito retos. Raramente os movimentos são circulares. Quando for circular é porque é uma prata, alguma coisa mais fosca. Agora, quando é metal, a gente faz movimento reto, ó. Metal sempre em movimento reto. Isso, ou na vertical ou na horizontal, dependendo do que ele tá refletindo, tá? E você usa sempre o mesmo tamanho de pincel ou você altera? Aqui eu tô usando o mesmo porque coincidiu, mas se o item for menor ou se for maior, às vezes eu altero. Mas aqui, como a facilidade de trabalhar com o mesmo, então eu tô usando o mesmo tamanho. Ele é pequeno, né? Isso, número 8. Aqui eu vou intercalar com o cinza, ó. Todo lugar que vai branco depois, eu vou colocar o cinza agora. Olha lá, de novo preto. De novo preto. Aqui, pra não ficar a mesma coisa, o que que eu vou fazer? Colocar um pouquinho de nada de cinza, ó, porque senão ele vai sumir no meu fundo, porque o meu fundo é escuro, tá? Então, eu venho com um pouquinho de nada de cinza e coloco aqui só pra não sumir no fundo escuro. Tá vendo? Segura aí. Tudo bem. Ai, se fizer algo a A mais. gente preencher esse pedaço, então eu fui colocando o preto, ó, tá vendo? E depois mesclando com o cinza. Predomina os movimentos retos, e aí eu dou uma leve suavizada para misturar uma cor na outra com movimentos circulares. Mas é muito pouco, tá? Porque o que tem que predominar é ou na horizontal ou na vertical, tá? É isso que tem que predominar. Então aí eu continuo preenchendo, ó. Agora, o cinza. Isso. Então, eu vou preencher um pedaço com cinza. Coloco entre esse cinza um pouco mais de preto, que é para deixar aquela marca. O que que ele tá refletindo? Vamos lembrar, é um metal, um inox, e ele tá refletindo o ambiente onde ele tá. Então, por isso que ele tá refletindo aqui, por exemplo, ó, um morango, tá? Uhum. Esse morango é um reflexo, não é outro morango. É o reflexo. É o reflexo desse morango aqui, Que tá? espetáculo. Então, ó, movimentos retos é o que vai predominar. Posso colocar em algumas partes o nosso café, porque afinal de contas eu usei o café lá no fundo, certo? E se ele tá refletindo o fundo, ele vai refletir... Se ele reflete o fundo, ele vai refletir o café. Ó. E aí, termino de preencher com movimentos predominantes retos, tá? Uhum. Lembrando que os tecidos que a Verônica está utilizando hoje é um lançamento da nossa parceira Estilotex. O tecido chama-se catita, viu, amores? Tecido Isso. catita, vem na cor branca, trama bem fechada, então você não precisa usar diluente nas suas pinturas. E aquilo que ela falou, tá lindo demais, porque tem esse barradinho aqui, ó, que é um adamascado. Até a Leila Jacó também me ensinou. Tá vendo esse adamascado? Você pode usar o pano de copa para fazer uma linda pintura ou uns bordados de Leila Jacó. Bordado livre. O contato na tela da Estilotex é para você se informar onde é um representante próximo da região onde você vive e também entrar em contato via redes sociais e no site, né, meu povo, que é tudo de bom na VEG. É a nossa Estilotex parceira aqui do Vida. Agora, um olho cá, vamos pregar o olho cá, porque ela não para e fico brava. Ó, o que você tá fazendo? A mesma coisa. Como são movimentos repetitivos, aí eu deixo você falando à vontade. Ah, engraçadinho, ó lá. Mas eu quero que o povo em casa veja tudo. É o mesmo movimento, reto, movimento, pincel, ó, reto. mas pegando mais o preto ou mais o cinza? Eu tô mesclando bastante. Então, hora eu uso o cinza, hora eu uso o preto, Como- tá? Existe uma regra para elas entenderem onde põe preto, onde põe cinza? Existe sim. A regra é você observar o desenho que você está fazendo. Então, por exemplo, quando eu fui pintar esse, eu me inspirei em alguém, né? Me inspirei num desenho, me inspirei ou numa foto real. E aí você tem que olhar para poder entender onde vai cada cor, tá?
Então, observação, no realismo, no semi-realismo, a palavra é observar, Uhum. tá? Então, é observando que você sabe onde vai cada cor, tá bom? Quer dizer, o cinza é onde tem Isso, onde a vai cor ter mais mais... onde e- reflete, né? reflexo. Exato. Assim, ó, Onde inox, ele é cinza, né? Se você Uhum. tira qualquer foco de luz, alguma coisa, se você olhar só o inox, ele é cinza. Ele é cinza. Agora, quando começa a refletir alguns itens que, né, tá no ambiente perto dele, aí que começa aquela... Você vê alguns manchadinhos. Então, por exemplo, pode perceber que mais ao centro, eu tô usando o cinza. Uhum. Que é como se no centro não estivesse refletindo quase nada. Agora, nas laterais, que é onde pega mais o fundo, aí eu tô colocando mais o preto, entendeu? Entendi. Tá? Então a gente preenche, deixa eu só terminar esse pedacinho, que daí a gente já vai pra luz e eu indico como a gente faz a luz direitinho. Aonde tem um branquinho. Eu achei Isso. bacana o moranguinho, acho que vai dar tempo de você ensinar assim, porque, por exemplo, essa pintura tá super bonita. Aí a Verônica, não sei se vocês repararam, que ela colocou, você usou o barrado do Luiz Moreira, é isso? Não, o barrado, o tecido é estilotex, agora os moranguinhos são do Luiz Moreira. Os moranguinhos na pintura. Eu não acredito que você fez isso. Sim, É. nunca pensei. Mas parece uma pintura. É, então o que que eu fiz? Ele tem ali um de rosas com morango. Aí eu tirei a rosa e coloquei o morango, porque eu tinha usado a rosa em outro lugar, Você eu tá aproveitei o morango aí, entendeu? Você sabia que era, que era o barrado Luiz? Também não. Eu fui lá passar o dedo. Menina, que É. coisa. Deixa eu voltar aqui para ver o que tá Bom, fazendo. preenchi, tá vendo? Ó? Então essa Mesmo seria a jeito. base. Cinza, cinza. Mas aqui tem Isso. uma outra cor. Aqui a gente usou um pouquinho do café, que eu mencionei. Como tem um café no fundo, eu usei um pouquinho de nada do café, ó. Só pra refletir um marronzinho do fundo. Perfeito, Tá vendo? Bem entendi. pouquinho, tá? Aqui embaixo eu terminaria de preencher, vou colocar um pouquinho mais de castor. Por que que eu sei que é o castor? Ó, vamos olhar aqui embaixo do morango. Eu usei o castor perto dos elementos. Então aqui embaixo, quando eu for pintar a mesa perto da jarra, eu vou usar o castor também, tá? Por isso que eu sei que aqui é o castor. Claudinha, pra gente ver a versatilidade desse tecido, aqui na bancada de baixo, tudo é catita. Tudo é catita? Tudo é catita. Espetacular. Então a gente consegue trabalhar o tecido todo se quiser. Você usou vários barrados do Luiz, não? Que eu tô reconhecendo aí, com as réguas dele também, é? Sim. Vai começar a passar é um branco, né, que tem na Isso, jarra. agora a gente vai, exatamente, vai iluminar. Metais, vidro, eles são superfícies refletoras. O que que isso significa? Bateu luz, ficou branco. Então fez aquela marca branca, tá? Uhum. Então toda vez que for superfície refletora, bateu a luz, vai ficar aquela marca branca. Branca. Tá bom? Tá. Aqui eu vou usar um pincel mais maleável, que é de filamento mais molinho, que a gente chama, né, de ponta mais molinha. Vou colocar o branco e a minha luz, ela tá vindo de frente, ela tá vindo de vários ângulos, na verdade, não é só de um lado, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de luz, ó, bem marcada. O que que isso significa? Que eu não vou sair espalhando e suavizando isso. É pra ficar marcado mesmo, tá? Tá vendo? Se eu falei que o metal, o que predomina são movimentos retos, a luz também vai ser reta. Não vai ser quadradinha, não vai ser bolinha. Só seria bolinha se o meu foco de luz fosse bolinha, sabe? Aquelas lâmpadazinhas em cima. Então, Aham. tudo é questão de observação, Claudinha. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de branco para separar o nosso fundo do nosso jarro, tá vendo? E aí, a gente vai iluminando. Pincel maleável, sempre de pezinho. Vou colocar aqui também para separar fundo e jarro, ó. Tá vendo como ele já vai ganhando vida com o branco? Ele já tava bonito, mas ele vai Bárbaro. ficando, ele já vai Uhum. ganhando mais vida, ó. Aqui eu vou fazer já movimentos na horizontal, tá? Então é isso. Aqui é a mesma coisa, Claudinha. Eu pintaria de cinza, faria alguns toques com preto, quase nada, e aí iluminaria com branco. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa. Produção foi lá, tirei na hora. Aqui, ó. Vem cá, João, ó. Mostra por gentileza, linda. Aqui, ó. por exemplo, ó, eu coloquei, preenchi de cinza, fiz um pouquinho de toque de preto e depois coloquei o branco também com pincel maleável, E tá? aqui tem um vermelhinho? É o vermelhinho que é o reflexo, ó, do moranguinho, tá vendo? Então reflete o moranguinho, tá? Menina, Como eu falei, tem isso. foco de luz. Como eu falei, esse desenho tem foco de luz de vários ângulos. É igual o estúdio aqui, que a gente tem luz em todo lugar. É a mesma coisa nesse aqui. Aqui são morangos, torna a repetir, os adesivos do Luiz Moreira, que Isso. estão à venda na vitrine. É só recortar e colocar com o calor do ferro. Ficou Exatamente. lindo demais. Dá tempo de você fazer um moranguinho aí? Vou fazer sim. Vamos lá? Vamos lá?
rapidinho, eu vou ensinar o morango, tá? Um mais básico. Então, eu vou usar aqui os tons de vermelho e vou usar o branco. Então, eu vou usar vermelho escarlate, púrpura, vinho e branco. Aqui onde eu quero um pouquinho mais de luz, eu vou colocar o vermelho com o branco, pra ficar um rosinha. Aqui eu já preencho com movimentos circulares, tá? Depois, eu vou com o vermelho puro. Movimentos circulares, vou preenchendo. E aqui, onde tem um moranguinho em cima, eu vou colocar um tom mais escuro que é o púrpura, ó. Isso é a sombra, Verônica? Não, não é uma sombra propriamente dita. Na verdade, é só aquela... O morango, ele tem várias cores, né? Então, algumas cores são mais vermelhos mais vivos, outras cores são os vermelhos um pouco mais apagados. Ó, eu sempre gosto de pintar a fruta que tá perto da hora de comer, não sei por quê. Abre apetite. É. Ó, então, movimento circular, preencho todo o morango. Bem rapidinho. E como diz a Leila, ainda tô usando o mesmo pincel porque me convém, tá? Tá. Porque cabe direitinho no desenho, então eu decidi usar o mesmo número de pincel. Preenchi, ó, tá vendo? Eu já vejo a diferença de cores, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o meu filete, vou pegar o vinho e vou fazer algumas manchinhas nele, ó. Eu não falo que é pontinho, tá? Eu chamo de pesponto. Sabe quando você faz um tracinho, um mini tracinho? Não enche ele desse tracinho, porque vocês vão saber já já o motivo. Se a gente encher, vai ficar muito difícil para fazer a próxima etapa. Então, coloca, deixa ele bem cheinho, mas não tão cheinho assim, tá? Depois eu venho com o branco e faço uma luzinha em cima de alguns, ó. Não vou fazer aqui onde tem um tom mais escuro, tá? Eu vou deixar escuro mesmo. Aí eu vou com um pincel um pouquinho menor, a gente chama ele de pincel faquinha, que ele tem uma pontinha, tá vendo, ó? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o vinho, com batidinhas, vou dar uma leve escurecida aqui, ó. Que agora eu vou começar a dar a textura do meu morango. Então, eu dei uma leve escurecida aqui. E agora, eu vou dar uma iluminada. Cuidado, gente, quando eu for iluminar, porque assim, a semente, ela é funda, tá? Esses pontinhos são as sementes, então elas são fundas. Quando eu for iluminar, eu vou iluminar entre as sementes, ó. Por isso que eu falei que se eu colocar muitas sementes, vai ficar difícil essa parte. Então, eu vou com a pontinha do pincel, só com a pontinha, com o branco, ó. E vou fazendo batidinhas em volta da semente, mas sem encostar na semente. Não vou fazer onde tem o tom escuro, porque se tem o tom escuro, significa que a luz ali é bem menor. Então, não tem por que eu fazer ali, tá? Tá. Eu vou fazer aqui onde tá mais clarinho. Você colocou esse moranguinho a mais, né? Por causa do tempinho do programa. Mas ela já finalizou. Só mostra, por favor, o João vai chegar. Onde você colocou o branco, não dentro, então, da semente. Não. Só em volta dela, ó, mas sem encostar nela, tá? Porque daí eu dou aquela impressão de cavidade, tá vendo? Perfeito. E aí, gostaram de rever essa participação? Agora eu vou explicar pra vocês porque isso não é uma transparência. Poderia sim ser uma transparência. Entretanto, se vocês observarem a linha da mesa que aparece refletida no nosso inox, está diferente, não está igual, né? Então elas não estão juntas. Se elas não estão ligadas entre a mesa e o nosso reflexo, significa o seguinte, que não é transparente. Se fosse transparente, a gente ia ver praticamente na mesma linha. Como não está nessa linha, não é uma transparência. Ela pode se passar por transparência porque o fundo todo é escuro, a mesa também está refletida, mas é realmente reflexo. O nosso objeto é escuro porque ele está refletindo o ambiente onde ele está. Viu só como participações como essa trazem algumas dicas muito legais pra gente, pro nosso trabalho no dia a dia? E eu quero que vocês participem comentando nesse vídeo o que vocês gostariam mais que nós esclarecêssemos aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!